amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando as manifestações que ocorrem no país. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações Como superar conflitos, crises com integridade? Essa é a pergunta. Nós vamos estudar um pouco da história de um dos homens que viveram acima da média e que servem de exemplo para qualquer homem e qualquer mulher na face da terra hoje. Vocês vão ver o que José passou, algumas das suas experiências e como ele respondeu a todas elas de maneira íntegra, de maneira acima da média, ou seja, de maneira inesperável, diante do que um cidadão mediano, cidadão, aspas, normal, faria. Então, no capítulo 37 do livro de Gênesis, no verso 1, nós vamos dar uma lida inicial para nos posicionarmos assim, nos localizarmos na história. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, pessoal, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Parou. Guarda a Bíblia. Nós vamos passar por vários textos até o capítulo 40, pensando algumas coisas. Mas olha, gente, os nossos relacionamentos, escute o que eu vou dizer, são as maiores fontes de alegria e, ao mesmo tempo, podem ser as maiores fontes de tristeza da nossa vida. Um relacionamento paternal ou maternal podem nos marcar positivamente por toda a nossa história, mas podem também nos marcar com sofrimento por toda a nossa história. Dessa história de José, a gente chega a uma conclusão. Quando se relaciona com alguém, até sonhar é arriscado. Porque dizem que nós não medimos os nossos sonhos, nós não temos controle sobre eles. Há várias teorias sobre isso. Freud foi um dos que mais desenvolveu teorias sobre os sonhos. O que é verdade é que sonhar o sonho errado
no conceito do outro, já pode ser uma grande razão de conflito nos nossos relacionamentos. O que acontece aqui é o seguinte: não se sabe se, sabemos, é claro, que José não foi sugestionado pelo amor que o seu pai tinha por ele, já que a Bíblia nos dá uma outra informação de que José foi amado pelo seu pai Jacó mais do que qualquer outro dos seus irmãos, e ele tinha pelo menos 11 irmãos, homens, fora as mulheres, e a Bíblia diz que Jacó, que também tem o nome de Israel na Bíblia, de onde vem as 12 tribos de Israel, o povo de Israel é formado exatamente na família do pai de José. Jacó é chamado de Israel e 12 tribos formam-se dos seus 12 filhos homens. E aí, naquela hora, a Bíblia nos relata que essa preferência do pai para com o filho era notada pelos outros irmãos. E aí eu começo a pensar, às vezes falta sabedoria aos pais no trato com os seus filhos. Às vezes, eu quero aqui dizer uma coisa, eu acho que uma coisa significa gostar mais de um filho do que do outro, baseado naquilo que eu sempre falo para vocês. Nós, como pais, amamos os nossos filhos, não é verdade? Mas nem sempre estamos felizes com o que eles fazem, não é verdade? Ou seja, eu entendo que a palavra gostar aqui tinha uma referência muito grande ao fato dele ser o mais novo e também de dar prazer ao pai. O caráter de José é provado na história da Bíblia toda e mostra-se que ele de fato era alguém que teve, se fora de casa ele teve comportamentos exemplares, imagina quando filho. Então, é certo que o pai tinha um carinho maior por ele no sentido de gostar das suas atitudes em detrimento das atitudes dos irmãos, mas muitas vezes nos falta sabedoria relacional para gerenciar, inclusive, os nossos sentimentos e não provocar danos no coração dos outros filhos. Mas o que é fato aqui é que uma crise familiar se instala. E por que eu digo que é fato que uma crise familiar se instala? É porque vocês jamais me verão ou ouvirão pregando aqui sobre as 10 maneiras de você evitar conflitos. É tolice isso. Agora, como você reage aos conflitos que a sua vida apresenta é uma outra coisa. É uma decisão sua. É aí que entra a integridade, é aí que entra em viver acima da média. E, se por um lado lhes afirmo que é impossível evitar conflitos na vida humana, especialmente dentro de casa, por outro lado, é possível sim passar por eles com a cabeça erguida, com integridade, e os que passam por eles com cabeça erguida, com integridade, com humildade, com paciência, esses muitas vezes colhem grandes frutos. Porque se também é fato que conflito é impossível de se evitar em sua totalidade, por outro, há alguns conflitos que desencadeiam em rupturas jamais reconstruídas. Separações são conflitos que não foram resolvidos e acabaram em divórcio. Rupturas de amizade foram conflitos que aconteceram, que as pessoas envolvidas não tiveram sabedoria, integridade para resolver. E aqui o que é que nós vemos? Nós vemos um jovem de 17 anos, que tem um sonho, que é um jovem íntegro dentro de casa, aquela integridade, o carinho, o aconchego maior com o pai provocou ira nos seus irmãos, e esse sonho dele, digamos, foi um sonho que produziu conflito, mais ainda. Jogou combustível no conflito. Ele sonhou que estava no campo, um feixe de trigo, colhendo feixe de trigos, e o dele ficava em pé, o dos irmãos se curvavam. Olha que coisa difícil de se dizer para alguém que já não gosta de você. Depois ele diz com o pai e a mãe, foram várias, os sols e as estrelas, o sol, a lua e as estrelas se dobravam. Então, gente, ponto número 1 de hoje, conflitos existem, repita comigo. E na maioria das vezes, são inevitáveis. Mas aí, como que nós vamos superar esses conflitos, essas crises, com integridade, vivendo acima da média? O primeiro exemplo hoje é o de José, semana que vem eu vou falar um pouco sobre Daniel,
E aí a gente vai escutar alguns personagens bíblicos interessantes, porque através deles você vai aplicar na sua vida. E quem sabe você já sai daqui com soluções ou um caminho para resolver certos conflitos que você tem vivido hoje. Amém, irmãos? Porque eu acredito que Deus vai falar hoje, né? Senão não ia trazer esse jumento aqui pelado para dizer alguma coisa para vocês. Então, só para isso que eu sirvo, né? Falando nisso, cheguei em casa, cortei o cabelo, fui com o Serginho. O Serginho, eu notei que ele já veio se abrindo com o rio mesmo no canto, sabe? Meio que dizendo assim, meu pai está ridícula, mas ele disse, corta do meu pai igual ao meu, né? Só que é aquela história, em jovem tem certas coisas que são lindas, mas nos velhos geram conflitos. E eu cheguei em casa, minha esposa foi me receber no elevador, como de costume, para me dar um beijo, e ao chegar ela olhou para mim e fez, o que é isso? A filha mais nova olha para mim e diz, está horrível! Um conflito gerou-se no meu lar hoje, eu tive que ter sabedoria e integridade para resolvê-lo. E aí subo, de repente chega a outra filha, a mais velha, Esté, né? E aí quando ela entra, eu vejo o Serginho conversando com ela na porta, o cabelo de painho, não sei o quê, papapá. Eu digo, meu amor, tudo bem? Painho, que lindo esse seu cabelo. Eu digo, você conversou com seu irmão, foi? Ele lhe convenceu a diminuir a pressão sobre a minha vida. Mas enfim, você vê que até em famílias pastorais acontecem conflitos. Um corte de cabelo gera rupturas. Então, pessoal, aqui ele tem aquele sonho, fala aquela tolice, entre aspas, e uma confusão se gera. Uma confusão se levanta. E aí, gente, vem a primeira consequência prática de um conflito que já nasceu no coração. Primeira delas, acompanha comigo o 37, eu não vou ler a Bíblia toda, inclusive é uma história linda para você ler em casa essa semana, Gênesis do 36 até o fim, que é a história de José, do 36 até os 50 é a história de José. Eu não vou fazer essa maldade com vocês aqui, senão eu vou gerar um outro conflito, que seria ler esses títulos todos aqui, né? Mas vocês vão ler em casa. Combinado, gente? Palavra de escoteiro? Então pronto. Vamos lá. Primeira coisa que acontece, os irmãos, no verso 12 do capítulo 37, o que é que acontece? A primeira oportunidade. Ora, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel, que é Jacó, disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá aonde, gente? Até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. José não mais voltou, porque os irmãos quiseram matá-lo. O pai manda ele ter notícia, era o mais novinho, era como Davi também era o mais novinho. Davi, quando chegou para alimentar os irmãos que estavam na guerra, foi lá que surgiu a oportunidade de ele derrotar Golias. Nem escalado no exército de Israel ele estava. Então, José vai lá para atender os irmãos, e alguns mais afobados, vamos matar esse cabrito, mata esse menino, vamos matar, vamos pegar a túnica bonita que meu pai deu para ele, a gente molha de sangue, e leva para o meu pai, pega sangue de algum animal, leva para ele, ou, aliás, a história de levar a túnica com sangue de animal já foi daqueles que não quiseram participar do homicídio, mas os irmãos se juntaram e chegaram a um consenso, não vamos matar esse cara não. Alguns foram mais sábios e disseram, nós vamos jogar ele aqui nessa cisterna e vamos vendê-lo como escravo, a primeira caravana que passar por aqui. E aí passou uma caravana de ismaelitas, que são, na realidade, os antecedentes do povo árabe. Quando você pensar em ismaelita, é o povo árabe, é o povo que veio de Ismael, que é o filho fora do casamento de Abraão com Sara, que foi Abraão com Agar. E ali, naquele momento, uma caravana de primos, né, digamos assim, deles, que eram ismaelitas, passou e ele foi vendido àquela caravana. E foi levado para o Egito. Primeiro dano muito claro. Rejeição da família. Como lidar com a rejeição, gente? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo aqui que tiveram problemas de rejeição na infância, e tem até hoje. Eu tenho pessoas aqui, com certeza nesse auditório ou em casa me escutando, que até hoje sofrem por terem sido o segundo mais querido da família, por se sentirem o terceiro mais querido da família, ou por se achar alguém fora
do que seria o centro das atenções dentro de casa. Mas também tenho certeza que há pessoas aqui que até hoje vivem o drama da rejeição, de maneira consciente ou inconsciente. Mulheres que foram rejeitadas, noivas que foram deixadas antes do casamento, mulheres que foram trocadas, jovens que foram abusados sexualmente, crianças que foram jogadas para fora, para trás. E há também pessoas aqui que foram adotadas e que o simples fato de pensar nessa realidade lhes causa dano. E eu sei que eu estou abrindo feridas nos vossos corações, gerando mais um conflito. O primeiro grande drama de José foi a rejeição familiar. E esse é um dos grandes dramas que nós vivemos. Rejeição familiar, rejeição no grupo, rejeição no grupo de amigos, aquela sensação de bullying doméstico que muitos sentem. E foi o primeiro grande problema dele, primeira grande crise. E aí, vamos lá. Lá na frente, nós vamos ver como é que ele resolveu esse problema. Mas antes de resolver esse problema, ele teve um outro muito grande, que é o conflito com a nossa própria natureza. Lá na frente, quando ele foi vendido, vá para o capítulo 39, você vai ver o que é que aconteceu com José no Egito. Ele foi vendido, e no Egito, no capítulo 39, verso 1, nós temos um pouco da história dele no Egito. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou de quem, gente? Dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Primeiro, conflito de ter sido, o quê? Desprezado pela família. Segundo, o conflito de ter sido vendido, já como uma mercadoria. Aqui José enfrenta o senso de escravidão, de ter sido vendido já de terceira mão. A família vende para uma caravana de ismaelitas que vende ao guarda, ao general da guarda egípcia, Potifar. Isso aqui com certeza não está relatado, mas foi uma crise maior ainda também para ele. Mas a Bíblia nos dá uma informação muito, muito importante sobre a vida de José. Verso 2, mesmo como escravo, olha o que é que a Bíblia diz: o Senhor estava com José, de modo que este o quê? Prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-se o que, gente? Administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de quem? Por causa de José. Aí vem aqui o verso 9. 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Aí vem aqui uma descrição física de José, que não está aqui por acaso, que é uma das grandes questões do tempo em que nós vivemos, são os conflitos sexuais que nós vivemos, os conflitos dos nossos hormônios, no mundo em que nós vivemos, em um mundo de exposição da beleza, em um mundo em que nós nos tornamos mercadoria diante das câmeras, ou enfim. Olha o que é que a Bíblia descreve. José era o quê? Atraente. Poxa, uma linguagem dessa na Bíblia José era atraente. Era um homem bonito. E mais o que, gente? Ele era o quê? De boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar comigo. Venha transar comigo.
José. Chega, José. Grande conflito, ou não? Porque essa história de que eu sou macho não é coisa nova, não. É antiga. Uma vez eu vendo um pai conversando com o filho, meu filho, você ficou com aquela menina, você ficando com aquela... Papai, eu sou macho. O navio deu em cima de mim. Vai achar que eu não funciona. E José viveu esse mesmo drama. E olha, gente, eu vou dizer, devia ser uma mulher bonita. E aí põe-se uma nova questão. Porque veja bem, gente, a psicologia, a psique humana, ou melhor, ela é muito complexa. Muitas pessoas procuram suprir o seu senso de inferioridade de uma maneira nem sempre ética. Eu já ouvi falar, por exemplo, e há indicações disso, que geralmente as pessoas com mais complexo de inferioridade, elas são muito agressivas quando ocupam alguma posição de poder. José é vendido pelos irmãos, é vendido a Potifar, ele ali é uma mercadoria, daí que vem a palavra res. Res pública, coisa pública. Nós vivemos em uma república, onde o que nós temos, os bens dessa nação, pertence à coletividade, res pública. José era res, era uma coisa. Ele sabia que era uma coisa. Ele foi vendido como uma coisa. E olha o conflito. Aquele que o tinha como uma coisa, como um escravo, era o seu dono. Por outro lado, tinha o seu, aspas, mais importante bem, que era a sua esposa, dando em cima da coisa. E o que é que normalmente a coisa mediana, que vive conforme a média humana faz, quando tem a oportunidade de dar um salto sobre a sua própria coisificação, e aqui terá a oportunidade de ser o quê? O novo dono da mulher do seu próprio dono. Se crises, se problemas relacionais são reais, inevitáveis, nós precisamos superá-los com integridade. Lutando contra nós mesmos, contra o que nós chamamos de direitos, às vezes naturais, ou direitos hormonais, ou direitos de um macho, de uma fêmea. Por quê? É óbvio que a mulher organizou toda a parada para estar sozinha com ele, e você vai ver. E ninguém saberia. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá. Verso 6, José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José todo dia a ladainha, José. Imagina, o marido saia de casa, ela gritava da cozinha, José. E dizem que para um garanhão basta um zumbido.
Agora imagina, dia após dia, José. Vamos lá. 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Aí aqui ele criou um conflito. Mais um conflito com a mulher. Ele tinha um conflito com a família, foi rejeitado pela família. Teve um conflito consigo mesmo por se ver escravo. Agora ele tem conflito com a mulher que ele não quis deitar. E agora? Porque eu vou dizer, meu amigo, uma quenga dessa com raiva é pau. Ah, você não me quer não, é? Olha o que ela armou. Verso 11, um dia ele entrou em casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Excelente momento para dar vazão à nossa natureza. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, José, deite-se comigo. Aquela já estava nua. Não estava nada. É lógico que ela estava nua. Mas ele fugiu de casa. Hoje, uma atitude dessa por parte de um garanhão pós-moderno, quer dizer, o irmão tem problemas, né? Fugir. Porque eu já ouvi falar de cabo fugir de cachorro, de gado, de boi. Mas sai correndo porque uma mulher deu em cima. Ele fugiu. Mas ela fez o quê? Deixando o manto na mão dela. Ela agarrou no manto dele e ficou. E a Bíblia diz o que aconteceu. Ela, verso 16, ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu, porque eu não quero nada com José, o meu negócio é com você, Potifar, meu marido. O trouxa caiu. No 19 a gente vê o seguinte: quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, fez o que com ele? Foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas, o que a Bíblia diz? Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O caba se dava bem em tudo. Por quê? Porque ele era íntegro. Na casa, chamava a atenção dos pais. Como escravo, chamou a atenção do seu senhor, a ponto dele colocar tudo nas mãos dele. E até na prisão, o carcereiro se engraçou do rapaz. Agora, gente, é muito fácil ler o texto. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Ô coisa, ô glória, o Senhor estava com ele. Vem ficar comigo. Escute, meu irmãozinho. Pare de cavilação e de berra-bera de crente louco. O Senhor estava com ele e o fazia prosperar, porque ele era íntegro. É muito fácil dizer: Senhor, vem me abençoar, eu sou teu filho, eu sou tua filha, me enche de coisas, Senhor, me dá isso, me dá um carro, uma casa, Senhor, faz prosperar a minha vida. Escuta, meu irmão, vocês estão fazendo Jesus Cristo de Aladim. Vocês estão fazendo o Senhor da vida de bruxo. Ou para os jovens e adolescentes, de um feiticeiro de Waverly Place. Mas está aqui, porque como era que José ia enfrentando as situações, com integridade. Ele enfrentou a sua própria natureza masculina, todos os seus hormônios, com integridade.
Ali havia um conflito. E era um conflito de consciência. Depois ele vai para a prisão, e aí ele entra em um outro conflito. Ele diz, meu Deus, o que é que falta acontecer comigo? Eu fui vendido pelos meus irmãos, depois eu fui vendido pelos meus primos ismaelitas, depois eu vou para a casa do homem, aquela mulher me bota numa situação, agora eu estou na cadeia. O grande problema, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos resolver os nossos problemas, é que quando nós estamos com a razão nos conflitos, ou achamos que com a razão estamos, nós não temos como hábito seguir os passos que Jesus seguiria. No meio do desprezo, no meio da tentação, no meio das dúvidas. E aí a gente vai caminhar. Olha o que é que acontece. Está lá José na prisão, e na prisão Deus deu a ele a graça de interpretar sonhos, e o faraó soube que havia na cadeia, aí já é o faraó do Egito, não se sabe quem era exatamente esse faraó, há algumas especulações, um desses Ramsés. E o faraó ouve dizer que tem um jovem na prisão que interpretava sonhos, e ele havia sonhado um sonho muito complicado. No capítulo 41, estamos passando, é quando José interpreta os sonhos de faraó. No verso 15 do capítulo 41, faraó diz para ele, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aí ele, mais uma vez, age com integridade. Podia ter dito, é isso mesmo, faraó, mas menos, faraó. Nem tanto, né, faraó? Me tira da cadeia que eu vou ser o teu sonhador aqui. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. O que é que ele responde? Vamos lá, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Não trouxe para si honras, colocou para Deus as honras. E o sonho foi o seguinte, que 7 vacas magras, 7 vacas gordas apareciam, de repente 7 vacas magras vinham e comiam as gordas. Que 7 feixes, espigas bonitas, são comidas por 7 espigas feias. E aí José disse qual era o sonho. 25, capítulo 41, verso 25. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Ou seja, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura está por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará toda a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado. O sonho veio a faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Gente, temos um fato. A família de Jacó morava no que hoje é a terra prometida, Israel, eles moravam naquela região. Deus permite um fato, uma intriga, uma briga, para transformar fatos, brigas, traumas, confusões, complexos de inferioridade em bênção, desde que a nossa vida seja colocada nas mãos dele, e ele permite que José seja vendido para ir para o Egito, desvendar um sonho que vai aqui ser de grande importância para o próprio futuro da fé judaico-cristã. E vocês vão ver o que é que aconteceu. Observamos que ele enfrentou com integridade a questão do assédio, ele enfrentou com integridade a questão de ser preso, mas ele está aqui, pronto para enfrentar o seu maior drama. Porque ele disse do começo, uma coisa é sofrer nas mãos, injustamente por causa de uma mulher adúltera, de sofrer injustamente estando na cadeia, mas ele diz, repito,
aqueles que mais têm o potencial de nos amar, que são os nossos familiares, são os que mais facilmente nos ferem. É interessante, quando nós tratamos do dependente químico aqui, na Cidade Viva, e que a gente vai conversar, fazer pesquisa, isso foi feito uma pesquisa, a gente está elaborando muita pesquisa, e Saulo, o presbítero Saulo, que cuida disso, está escrevendo um livro sobre a história do nosso centro de reabilitação, que vai completar aí já 8 anos. E é interessante que, quando você conversa com um dependente químico, 95% tem problema relacional com o pai, ou com a mãe, ou com a falta dos dois, ou com a falta de um só. É incrível. José, então, aqui está diante de um fato, gente, que ele poderia usar a mediocridade de qualquer ser humano mediano e ter a vitória sobre todos os seus sofrimentos, tendo a oportunidade de escravizar os seus próprios irmãos no processo em que a história chegou. Escutem, não vou ler mais, só o finalzinho. José, então, é colocado como governador do Egito, vocês sabem disso, a maioria sabe disso, porque ele interpretou o sonho do faraó, ele gerenciou, ele construiu celeiros, ele armazenou trigo, milho, cereais, tudo dentro de celeiros, desses celeiros, durante esses 7 anos de fartura que houve no crescente fértil do Nilo. E ali ele guardou, armazenou, porque ele sabia que viriam 7 anos. Dito e feito. A fome assolou o mundo. E dentre as partes do mundo assolou o quê? Israel. A terra prometida. E os irmãos dele tiveram, a essa altura, Jacó sabia que o filho estava morto. Os irmãos, onde ele estivesse, não importava, porque ele era um escravo. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, saíram da terra prometida, foram até o Egito, atrás de quê? Atrás de quê? Atrás de quê? Comida. E eles encontram quem ali como governador? José, que ao ver seus irmãos, omite a sua personalidade, omite a sua identidade, para ver o que iria fazer com aqueles irmãos. Depois disso, José se revela, pede para que os irmãos avisem ao pai dele que ele está vivo, ele traz o pai, ele estabelece os irmãos ali no Egito como governador, o pai dele morreu, e aí veio o medo dos irmãos. Agora que papai morreu, vem a hora da vingança. E quantas famílias se desestabilizam quando os genitores morrem? Quanta gente pode não ter aqui me vendo aqui que está brigando por causa de herança? Mais feridas, mais conflitos. E na hora que o pai de José morre, Jacó, os irmãos chegam para ele, último capítulo de Gênesis. É assim que acaba o livro dos patriarcas. Olha o que aconteceu. Verso 15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver o quê, gente? Qual é a palavra? Rancor. Conflito produz o quê muitas vezes, gente, no coração da gente? O quê? Rancor. Rejeição produz o quê, gente? Rancor. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Com direito. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai, nem disseram nosso pai, né? Com medo de se incluir na família, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José o quê, gente? José o quê, gente?
chorou. O choro daqueles que resolvem conflitos com integridade, que trocam o ódio pelo quebrantamento. O choro dos justos. Porque normalmente um homem mediano diz o quê? Pega esses cabaré aqui e mata tudinho aqui. Não, mata não. Joga na cisterna. Joga na cisterna. Faz mais uma coisa. Pega um papagaio, joga todo mundo numa cela, ensina o nome do papagaio, ensina ao papagaio o nome de cada um, para eles acordarem toda noite com o papagaio dizendo, Manassés. Para verem o que eu passei na casa daquela mulher. Depois colocam na prisão, o tempo que eu passei. Mas, gente, olha o que é que diz aqui, que coisa linda. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus o quê, gente? Escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha que pergunta linda. Sabe qual é o problema de muitos conflitos? E porque eles se exasperam, eles pioram, porque alguém na relação, ou os dois, se colocam na posição de Deus na vida do outro, para julgá-lo, para privá-lo, para condená-lo e para deixá-lo à míngua. E José, com a integridade de Deus, ele disse, eu vou me colocar no lugar de Deus. E ele concluiu, essa frase final é a frase daqueles que não só resolvem conflitos com integridade, mas que conseguem viver bem, porque resolveram a maneira de Deus e não a sua própria maneira. Olha o que é que José diz, vamos terminar, gente, juntos? Vamos lá no verso 20, todo mundo comigo aqui no verso 20, toda a igreja lendo comigo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém, gente? Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Sinceramente, quem aqui está vivendo algum tipo de conflito relacional, ou um conflito consigo mesmo, ou com alguma coisa, não tenha medo, levanta a mão. Relacional com pai, com mãe, com sogra, com bicho, com cachorro. Tá bom. Beleza. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. Seu conflito hoje pode não ter uma solução aparente, evidente, plausível. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem duas opções para fazer com o seu conflito. Ou você entende que Deus pode usar todos os seus conflitos para a glória dEle e fazê-lo feliz, superando todos eles. Ou você pode morrer com os seus conflitos e nunca resolvê-los. Quanta gente tem enterrado tanta gente com os mesmos conflitos dentro de si. Quantos jovens têm perdido a oportunidade de formar uma família, de serem felizes, porque não resolveram dar um basta à perpetuação da ideia de que aquele conflito é insolúvel. Queridos, por que nós estamos aqui hoje? Certamente não é para ver o jumento pelado. Achou graça, né, rapaz? Aí a turma do louvor fica rindo com o cantinho da boca aí. Não foi para isso que nós viemos, mas nós estamos aqui por uma convicção muito clara. Deus muda a nossa vida. Deus muda o coração das pessoas. Deus trata os nossos traumas. Deus nos levanta do chão em nossos conflitos pessoais. E Deus transforma em bênção tudo aquilo que para os outros pode ser uma grande maldição. Porque aquela venda, aquele sofrimento, aquela prisão, aquela adúltera cochichando no ouvido daquele homem todo o tempo,
serviram para um fato muito especial. Se você não sabe, foi da família de Jacó, foi da família de um dos seus filhos, Judá, irmão de José, que o vendeu ao Egito. Foi da família de Judá, filho de Jacó, pai de José, que se tivesse morrido de fome ali naquela terra, se José não tivesse sido usado por Deus no alto dos seus sofrimentos para preservar toda aquela colheita e guardá-la, o povo, a família santa, o povo eleito, a descendência de Abraão, de Isaque, especialmente de Jacó e de Judá, nós não teríamos assistido a vida, o nascimento, o ministério e a morte salvadora de Jesus Cristo de Nazaré, raiz de Davi e também chamado Leão de Judá. Jesus veio ao mundo porque José sofreu, porque ele resolveu seus conflitos de maneira íntegra e ele prosperou para a glória de Deus. Talvez você não saiba ou não tenha percebido. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque houve uma cruz. Houve um sangue derramado de um homem que é descendente da família que fez tanto mal a José. Seus conflitos podem se transformar em grandes bênçãos. Haja com integridade diante de todos os fatos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita graça.